3 meses atrás, eu estava completamente perdido. Trabalhava o dia inteiro e ainda sentia que não estava fazendo nada que realmente ajudasse alguém. Aí eu tive uma ideia. E se eu criasse uma inteligência artificial que escutasse pessoas e respondesse como uma terapeuta? Parece até impossível, mas eu fiz com ferramentas que você também pode usar, sem programar do zero, sem equipe, só com ideia, tentativa e erro. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como eu criei a Serena, e do zero. Tudo começou em uma call qualquer entre eu e meu sócio, sem slides, sem pitch, só dois caras tentando encontrar uma ideia que realmente fizesse sentido. Queríamos criar algo útil, mas que ainda não existisse por aí. Pensamos em uma IA financeira, algo que ajudasse a registrar gastos ou até organizar compras, mas já tinha. Depois pensamos em uma IA de dieta, e nesse nicho também já tinha. E aí veio uma ideia diferente. E saúde mental? Quase ninguém fala disso no digital de verdade. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma terapeuta. E mesmo quem tenha, às vezes não tem tempo, ou coragem, ou ânimo. E aí a gente pensou, e se existisse uma IA que só escutasse, sem pressa, sem julgamento, só alguém ou algo para desabafar? Foi aí então que nasceu a Serena, uma inteligência artificial inspirada em terapia, feito para caber na palma da mão. E agora eu vou te mostrar como a gente tirou isso do papel, com tentativa, erro e gambiarra, e ferramentas que você também pode usar. Um dos primeiros passos que a gente teve que fazer com a Serena, assim que eu e meu sócio tivemos a ideia de criá-la, foi decidir em relação à missão, valores e o que a gente queria compartilhar com o mundo. Eu não vou mostrar isso, porque isso vai depender de você e o produto que, de repente, se algum dia você fazer, mas que a partir disso você já consegue ter coisas mais claras de como fazer uma página de venda, um prompt, porque o prompt tu vai ter que decidir como é que a inteligência artificial vai agir conforme as pessoas interagir com ela. Então eu vou mostrar essa parte de como eu fiz o prompt e que pode ajudar você. A primeira coisa que eu fiz foi identidade, então eu decidi quem seria Serena, uma assistente emocional, né, com duas personalidades. Por quê? Eu pensei assim, se a Serena está conversando com uma mulher e de repente essa mulher ela indica para um homem, esse homem consegue conversar com o Léo, que é uma linguagem menos informal, né, uma linguagem mais direta, que com o homem funciona assim. Então a gente decidiu a identidade, né, assim que a Serena, né, assim que o homem entrasse em contato, ou a mulher, e falasse, quero conversar com o Léo, quero conversar com a Serena, ou seja, a Serena ela teria que assumir 100% da personalidade. Ela não poderia colocar a linguagem da Serena no Léo. Isso teria que ser de formas distintas. Então a gente já definiu essa regra, e depois a gente colocou a personalidade da Serena. Então que ela seria uma inteligência artificial calma, acolhedora, reflexiva, né, a gente colocou as linguagens. A gente colocou algumas regras. Se você perguntar algo para o usuário, faça apenas uma pergunta por vez na sua resposta para o usuário. Isso significa que a gente notou que a Serena ela fazia mais de uma pergunta em uma resposta. Então ela perguntava se, por exemplo, se a pessoa estava bem e depois já fazia outra pergunta lá em seguida. Então não ficava uma coisa natural. E é isso que a gente sentia que não estava tão atrativo. Então a gente colocou alguns exemplos de tom aqui. Por exemplo, eu tô aqui com você. Se quiser, me conta o que está acontecendo sem pressa. Então a gente definiu alguns exemplos de tom. Claro que ela poderia sair um pouco desse caminho. E depois a gente veio a personalidade do Léo, né? Então a gente definiu a da Serena e a do Léo. Então o do Léo ele era uma personalidade, né, direta, espirituosa, com tiradas sarcásticas e bem-humoradas. Então isso prendia um pouco a pessoa, principalmente o homem, né? Porque o homem ele não quer que passe tanta mão na cabeça dele, ele quer mais clareza e direcionamento. Então o Léo ele servia mais para esse objetivo e esse fim. Então aqui a gente definiu como é que ele agia, ele age como um amigo, né, que está um pouco cansado das besteiras da vida, mas segue firme, entregando conselhos úteis no meio da bagunça. Então o Léo, ele basicamente ele chegaria assim pra você, e aí mano, o que tá acontecendo, o que tá pegando, né? Isso aí parece drama de novela mexicana, então ele vinha exatamente com essa linguagem. Então a gente definiu algumas regras também, exemplos de tom, né? Ah, drama aceito, agora bora levantar a cabeça e montar um plano, tô contigo. Então ele era realmente, ele age, né, como um amigo. A gente também definiu aqui mensagem padrão de entrada, né? Então, se a pessoa respondesse oi, tudo bem, né? Qualquer tipo de mensagem ia ter aqui. E aí, a Serena, né? Ela já ia entrar assim, ei, que bom que você veio, estava aqui te esperando, como eu posso te chamar? Então, a pessoa já respondia o nome dela e aí a Serena entrava de novo. Entendi, né? Fulano, aqui é um lugar seguro, pode falar sem medo, sem julgamento e sem pressa. Sou eu, Serena, que tô com você agora. Então a Serena, ela informava que era ela, mas que tinha a opção de trocar pro Léo. Então se a pessoa tivesse com a Serena ou tivesse com o Léo e ela queria acionar um dos dois, né? Ah, tô com a Serena, quero acionar o Léo. Então ela faria ali, né? Quero trocar com o Léo e o Léo daí ele já ia acionar assim. Olá, ser humano ansioso, respira aí e fala o que tá pegando hoje. Se a pessoa tivesse com o Léo, fosse ali com a Serena, seria assim, né? Oi, que bom ter você aqui, como você está?
Então teria ter mais esse tipo de entrada, se a pessoa quisesse, né, conversar com a outra personalidade. E essa estrutura de prompt, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, então se você quiser estar adquirindo, vai estar ali no link, porque ele vai servir para fazer vendas, para fazer pós-vendas, atendimento, então você consegue definir um prompt certinho para tu IA. Então aqui vai estar tudo estruturado, vai ter aqui no link nos comentários. Aqui nessa tela eu vou mostrar como a Serena ela funciona a partir do prompt que eu coloquei. Então eu vou dar aqui um oi Serena. Ó, eu coloquei o nome até dela errado, mas funcionou. Ei, que bom que você veio, estava aqui te esperando, como posso te chamar? Pode me chamar de Carlos. Entendi, Carlos, aqui é um lugar seguro. Pode ver que ela está seguindo exatamente o meu prompt, né? Ela falou que eu posso falar com o Léo, né? Ele ajuda de uma forma diferente, mas para agora me conta como você está se sentindo. Então, eu vou falar aqui que eu tô me sentindo ansioso em relação aos meus projetos. Aqui ela já me respondeu, né? E aqui ela tá tentando entender, né? O que realmente tá me preocupando em relação aos meus projetos. Então, note que ela tá fazendo uma pergunta, porque eu não queria que ela fizesse mais de uma pergunta, antes ela tava fazendo isso. E aqui é como tá funcionando o prompt, tá? Eu vou pedir pra trocar com o Léo, né? Quero falar com o Léo. E aí, vem o Léo aqui, né? E olha só, ele segue exatamente o prompt que eu tô colocando. E ele já ia ter com uma piadinha ali. Então isso é legal que, né, dá uma quebrada de padrão na cabeça da pessoa. Eu vou falar com a minha linguagem que eu sempre falo. Cara, olha só. Estou para fazer projeto no YouTube. Mas não tenho certeza se vai dar certo. Mais ou menos o que as pessoas aqui falam, né? Que vão fazer alguma coisa e não tem certeza se vai dar certo, sendo que elas nem tentam. Então é uma dor real, uma dor que eu sempre tive assim mesmo na minha cabeça. E vamos ver o que ele vai responder. Mano, essa dúvida é normal, viu? Todo mundo que começa algo novo se pergunta se vai dar certo ou não. E se não der, pensa só. Você vai ter aprendido um monte de coisas e já um grande passo. O que te faz sentir que pode não dar certo? Vamos complicar isso aí. Entende como isso aqui é diferente do ChatGPT normal, mesmo que você coloque um prompt? Isso aqui é algo adaptado, treinado para realmente poder te atender de uma forma que você colocar. Então eu quero que a minha IA ela seja para saúde mental, né? Ajudar aí as pessoas, né? Empreendedores, pessoas que precisam de ajuda ou até mesmo aquelas que não precisam de ajuda, porque hoje todo mundo, né, tem ansiedade, estresse e assim vai. Então aqui foi o funcionamento de como realmente ela funciona através do prompt. E aqui é onde tudo acontece. Se agora eu pegar o meu WhatsApp e mandar uma mensagem para Serena, é aqui que vai acontecer todo o processo de automação. Ou seja, eu vou mandar oi, tudo bem, e ela vai me responder. E aqui tudo tá interligado. Então tá interligado com o prompt, tá interligado com a OpenAI, né, para poder me retornar. Então aqui, esse template aqui, eu também vou deixar aqui abaixo na descrição. Se você quiser tá adquirindo, ele vai estar na descrição. Então basicamente aqui, o webhook ele é disparado, né? E aí já tem um filtro aqui, vai para o Google Sheets. Nesse Google Sheets, ele vai procurar minha Trade ID, né? É como se fosse um código, né? Um código do meu número lá na OpenAI, né? Lá no ChatGPT. Para poder, né, ter o meu histórico de conversa. Então, se eu mandar para Serena, oi, tudo bem, Serena? Ela vai me responder, oi, Carlos, tudo bem, e você? Ou seja, ela pega a última conversa. Então, ela tem basicamente uma memória da própria OpenAI. E aqui daí é interligado com o set, né? Que é em relação a pegar alguns filtros, né? Então, ele pega do próprio webhook, né? E aqui a gente tem 4 caminhos. São 4 caminhos que eu fiz. Por quê? Se a pessoa, por exemplo assim, vamos supor que eu nunca mandei mensagem para Serena. Eu vou ir para esse primeiro caminho. Por quê? Quando eu passo desse caminho, eu vou para esse primeiro caminho e ele cria, né? Ele primeiro aqui, ele coloca o meu número de WhatsApp, né? E coloca o meu nome. E quando ele chegar aqui no final, ele faz um update, que é o quê? Colocar a Trade ID no Google Sheets, né? E eu vou mostrar, né? O banco de dados, entre aspas, que eu coloquei. Mas basicamente a pessoa não mandou nenhuma mensagem. A primeira mensagem, ele vai passar por esse primeiro caminho para gravar um Trade ID que eu vou mostrar ali na planilha. Agora, supondo que eu já tenho esse Trade ID, eu já mandei a mensagem, eu vou passar por esse segundo fluxo aqui. Por quê? Porque eu já tenho basicamente um histórico, já tenho, né,
a Serena já vai lembrar de mim. E eu tenho a terceira opção, que é quando a pessoa faz o quê? Ele passa por esse filtro aqui, então ele não chega aí nesse primeiro caminho, nem no segundo, ele vai nesse terceiro, tá? Nesse terceiro aqui é quando a pessoa manda um áudio. Então, ele vem para esse caminho, ele baixa o áudio, transcreve, e aí a Serena, ela retorna de volta para a pessoa, direto no ZAPI. Eu tava usando aqui o ZAPI, porque foi uma das APIs mais em contas que eu encontrei. E tem esse quarto caminho aqui. E o que que acontece? Se a assinatura da pessoa ela tá pausada, ela vai passar por esse quarto caminho aqui e a Serena ela vai retornar, sua assinatura foi pausada, entre em contato ou acesse, né, o checkout. Então, basicamente, aqui é onde tudo acontece, onde acontece o prompt, onde acontece, né, as mensagens pelo WhatsApp. E por fim, eu vou mostrar no final meu Google Sheets aí, né, que é basicamente o meu histórico para gravar o nome da pessoa, número de celular e o Trade ID. Então aqui eu tenho os Trade ID, né, que é para quê? Para Serena poder lembrar da pessoa, tá? Eu vou estar borrando o número para não vazar também e os nomes, mas basicamente eu uso aqui essa planilha, né, do Google Sheets para poder colocar o Trade ID, né, e quando a pessoa mandar uma mensagem, a Serena lembrar da pessoa. Então eu usei um Google Sheets, e um Google Sheets ele já serve, tu não precisa ter um banco de dados, né, até porque eu não cheguei a escalar esse produto, mas aqui eu já tinha já conseguia controlar, né, tudo certinho. E aqui eu conseguia colocar se a pessoa tava, né, ativo ou desativado, porque se tivesse desativado, ia uma mensagem para a pessoa que ela teria que efetuar o pagamento para continuar com a assinatura. Então, basicamente, com a automação que eu fiz em relação ao Make, foi isso. Aqui eu tenho uma prova social de que uma pessoa comprou. A gente lançou, na verdade, com uma influenciadora. Mas antes disso, a gente distribuiu para algumas pessoas que eu conhecia e meu sócio conhecia para ver como é que ia ser o uso da Serena. Porque a gente tinha dúvida, né? A gente está criando algo com propósito, né? Que pode ajudar muitas pessoas, mas a gente não sabia se ia ser, né, algo usável, né? Se a pessoa realmente ia se importar em usar aquilo disponível para ela. Então a gente lançou como influenciadora e teve apenas uma venda só. Só que essa venda, ela mudou tudo porque a gente viu que isso aqui realmente funciona, né? E a pessoa usa, né? Então, eu não vou mostrar aqui toda a conversa, eu vou mostrar parte da conversa, até por causa de privacidade, né? Mas eu quero mostrar pra você que realmente quando você faz um produto que tem propósito, tem tudo pra dar certo. Então, aqui a pessoa ela desabafou a dor dela, né? E no fim, né, ela disse que adorou a ideia e adorou desabafar, né, com a Serena. E ela falou que ia falar com o marido dela aqui, e enfim, agradeceu a Serena aqui. Então, a gente viu aqui o quanto a gente pode revolucionar em relação à saúde mental. Toda essa estrutura que você viu, eu levei 4 meses pra fazer e eu ficava, após o meu trabalho aqui, dias e dias, né, finais de semana, tentando desenvolver o projeto. E eu vejo que esses 4 meses foram de muitos aprendizados, porque tudo que você tenta, né, ou você tá fazendo algo ali, algum aprendizado você tá tendo, né. Então, esse projeto, né, em si, ele tá em stand-by, a gente resolveu não continuar com ele, porque tava difícil, né, a gente encontrou algumas dificuldades ali pra vender ele, pra ter um rosto pra Serena, né. Enfim, tá em stand-by aí, a gente não sabe se continua, se fica, né, outros projetos também vieram na frente, mas que agora o conhecimento que eu tenho em relação a criar um produto e desenvolver e conseguir automatizar, hoje eu consigo de forma muito mais rápida. Então é isso. Se você quiser, né, adquirir algum template, né, ou prompt, eu vou deixar aqui no link nos comentários e na descrição também. E o canal é disso, é de erro, de acertos, né, se vou pro caminho A, se depois eu vou pro caminho B. E é isso, transparência, e acredito que todo esse conhecimento e essa mensagem que eu trouxe no vídeo possa te ajudar de alguma forma no teu projeto, né? E que você pode eliminar etapas, não precisa errar tanto ou demorar tanto como eu demorei. Então é isso. Agradeço e até mais.